conforme prevê a Lei 11.788, e no caso jurídico, o que prevê o artigo 9º da Lei 8906 de 94, né, a figura do estagiário é exatamente essa, exercer essas funções como essa de ficar aí acendendo a lâmpada. Ser vadeco, né, em outras palavras. Na verdade, eu costumo até bom conversar sobre isso, porque eu tenho aquela ideia de que os estagiários são muito mal utilizados, né? E agora, com o advento aí da Lei 11.419, da Resolução 185 do CNJ, com o processo eletrônico, eu acho que os estagiários passaram a ser melhores utilizados em função de que não existe mais o processo físico para que coloque naquele carrinho e andem passeando pelo fórum, né, como era antigamente. Eu sempre contestei essa ideia de que o estagiário ele servia para isso, né, para fazer cafezinho e para carregar os autos do processo, aqueles autos que iam naqueles carrinhos, toda hora passavam lá nos corredores do fórum. Mas agora, com o advento do processo judicial eletrônico, da Lei 11.419 e também da Resolução 185 do CNJ, esse papel já não existe mais. Então, hoje eu não sei mais o que o estagiário faz aí numa vara dessas aí, ou numa sessão da Justiça Federal, uma vez que não existe mais a função de carregar os autos lá no carrinho, né? Então, veja que alguma coisa deve ter mudado em função disso. Mas o estagiário é sempre importante, e aí nós temos que enfocar o ensino, a pesquisa e a extensão, e infelizmente isso não se verificava muito, né? Tornava-se mais ou menos, como a senhora falou, aí a figura do badeco, né? A figura do prestador de serviço que ninguém quer prestar, então era o estagiário. Mas hoje não, hoje, na verdade, pelo que prescreve, como já falei, o artigo 9º da Lei 8906 de 94, e com aqueles convênios todos aí a serem firmados à luz da Lei 11.788, com certeza, hoje a figura do estagiário, inclusive tem até carteirinha, né? A carteirinha azul, eu não entendo por que a carteirinha do advogado é cor-de-rosa e do estagiário é azul, né? Vejo que existe até isso, esse ponto de discussão aí, por que as carteirinhas não são iguais, né? Ou pelo menos não precisa ser cor-de-rosa também, a do advogado. Brincadeira, logicamente que é uma brincadeira, principalmente depois daquela votação da ADO 26 ou da DIN, Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.733, que transformou esses crimes aí de homofobia ligados a essa área em crimes de racismo, né? Os incluiu na Lei 7.716 de 89, e agora é crime de racismo. Tivemos um jogador aí de Minas Gerais, jogador de vôlei, se não me engano, Maurício, né? Que foi afastado aí por alguns comentários. Eu achei um pouco excessivo, uma função de que, na verdade, ele falou algumas coisas, mas não chega a ser um racismo, né? Um ato de racismo. Então, isso aí é um caminho perigoso que nós estamos tomando, porque o artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal nos oferece um direito fundamental, que é a livre manifestação do pensamento. Logicamente que quando se fala em manifestação de pensamento, deve-se observar o limite é o da honra das pessoas, ou seja, um bem jurídico a ser tutelado, que é a honra das pessoas, né? Como se vê, não pode se invadir esse espaço destinado à honra das pessoas, sob pena de cometer aí infração penal, infração cível, né? Infração penal, logicamente, pode-se cometer aí uma infração penal no sentido da calúnia, lá do artigo 138 do Código Penal, ou da difamação, lá do artigo 139 do Código Penal, ou mesmo da injúria, do artigo 140, né? Inclusive a injúria real, que é aquela injúria realmente... Aliás, a injúria racial, né? Real não, a real está lá no artigo 140, parágrafo 2º, não se pode confundir com a injúria racial. E a injúria racial agora tornou-se imprescritível por decisão no Supremo Tribunal Federal, uma decisão jus-realista no HC, o habeas corpus, né? O habeas corpus, que é aquele remédio constitucional
previsto lá no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, naquelas situações expostas no artigo 648 do Código de Processo Penal, o habeas corpus, na verdade, toda vez que alguém estiver sendo tolhido aí de algum tipo de liberdade, como a liberdade de ir e vir, conforme prevê o artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal, será o remédio aí a ser levado à justiça para que o Poder Judiciário possa discutir e decidir a respeito, né? Então, vejam que esse HC 154 248, né? 154 248 tornou essas infrações penais relativas à homofobia imprescritíveis, né? Como já existe algumas previsões, por exemplo, no artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal, crimes que são imprescritíveis. O que é o crime imprescritível? Na verdade, o crime não é... O Estado não pode passar o resto da vida correndo atrás da pessoa para aplicar uma sanção penal. Existe um prazo, assim como existe na infração civil, existe na infração administrativa. Nós já vimos, por exemplo, o caso da Lei 9.873, vimos o que prevê o artigo 23 da própria Lei 8.429 de 92, que é a lei que traz o prazo de prescrição para a aplicação das sanções da improbidade administrativa, né? Nós vamos conversar sobre isso também, porque houve uma alteração aí recente, ontem teve uma lei nova, né? Na verdade, foi publicada uma lei nova que alterou a essência da Lei 8.429 de 92, que é a lei da improbidade administrativa, a nossa matéria da aula passada, e com isso gerou algumas alterações. Mas o Estado não pode também passar o resto da vida tentando aplicar uma pena na pessoa, porque existe uma previsão de um tempo lá no artigo 109 do Código Penal, que é o prazo de prescrição. Então, é uma prescrição. Se a pessoa comete um homicídio e ela passar 20 anos aí correndo sem que o Estado possa alcançá-la, ao voltar, o Estado não poderá mais aplicar nenhum tipo de sanção penal, né? Nenhuma pena, nenhuma medida de segurança, nenhuma medida socioeducativa, nenhuma daquelas formas de sanções penais a serem aplicáveis, né? Então, vejam que existe um prazo, né? Só que no caso agora, o caso do racismo, esse prazo não existe mais, tornou-se imprescritível na forma do que foi decidido nessa decisão jusrealista, né, prevista no HC 154/248, aonde o STF entendeu que não existe um prazo, é imprescritível, né? Então, veja que a manifestação de pensamento, ela tem um limite, o limite é exatamente esse, o limite é o limite da honra das pessoas. Então, nós temos realmente liberdade para manifestar o nosso pensamento, só nos sendo vedado o anonimato, como prevê o artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal. Os senhores estão vendo lá no direito constitucional, nós temos o direito a essa manifestação, mas temos que observar o limite. Atualmente nós estamos vivendo aí no chamado mundo líquido, né? O mundo líquido do balde significa que as pessoas não estão observando muito os limites, então estão extrapolando esses limites, e com isso tem surgido aí essa série de questionamentos a respeito da liberdade de manifestação de pensamento. E o Brasil, logicamente, nós temos aí, até por herança do governo militar, ou daquele período do governo militar, onde existia o direito, existia os poderes. Na verdade, não falo em ditadura, a ditadura foi lá no tempo do Vargas, onde o Getúlio Vargas, ele fechou o Senado, ele fechou o Congresso, etc. E no tempo do regime militar não houve isso, era uma vida normal, né? Apenas com limitações menores ou maiores em relação aos direitos das pessoas, né? Então, o Estado tinha mais autoridade em função exatamente desses poderes e também desses deveres que são estabelecidos por lei. Então, na verdade, como a lei ela representa a manifestação da vontade da sociedade, as leis da época, né, aí respeitado o ato jurídico perfeito, conforme prevê o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, eram maiores. Então, a interferência do Estado na vida das pessoas era bem maior em função exatamente das leis da época, né? Então, vejo que existe aí uma certa diferença